Simões Filho, mostrados ontem no Bahia Meio-Dia, causaram grande repercussão entre a população e especialistas que estudam e combatem esses tipos de crime. Eles chegam cedo. Meninos e meninas acordam de madrugada e antes das 4 da manhã já estão na estrada CIA Aeroporto para trabalhar. E descarregar os carros sendo freguês. Aí a gente ajuda ele e ganha nosso dinheiro e leva para casa. Eles ajudam a descarregar as mercadorias e levam muito peso, principalmente frutas e verduras, de um lado para outro da Ceasa. Alguns são levados pelos próprios pais. O pagamento feito pelos comerciantes fica em torno de R$ 5,00 por dia. Se a gente não pegar ele, outro pega, né? E os maiores, quando a gente coloca aí para trabalhar, às vezes rouba a gente, leva a mercadoria, e as crianças e os menores não. Um outro problema flagrado por nossa equipe de reportagem na Ceasa de Simões Filho é a exploração sexual. Esta menina de apenas 11 anos de idade foi flagrada por seguranças tentando fazer programas. Ela conta que os clientes são trabalhadores da central de abastecimento e que cobra cerca de R$ 20,00 de cada um. Num dia de feira como hoje, você faz quantos programas? Uns 5, se eu tiver afim também. Esses tristes registros são feitos também no interior do estado, como por exemplo em Feira de Santana. A repórter Juliana Chimansky tem outras informações. Estamos no centro de abastecimento de Feira de Santana, onde são muitos os casos de exploração do trabalho infantil. Em Feira de Santana também são registrados muitos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. No ano passado foram 63 casos registrados. 70% deles dizem respeito a abuso sexual, 30% são de exploração sexual. Sobre o assunto eu vou conversar com o juiz da infância e da juventude, Dr. Walter Ribeiro Júnior. Qual a diferença entre abuso e exploração sexual? O abuso está relacionado às questões de confiança, são pais, irmãos, primos e vizinhos. E em relação à exploração sexual, diz respeito ao comércio sexual visando vantagem ilícita. Isso ocorre justamente em Feira de Santana, como nos grandes centros, em razão da má distribuição de renda a nível nacional, a questão educacional e a desestrutura familiar. Em Itabuna, no sul do estado, são muitos os registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só no ano passado, foram mais de 90 casos. Em 2007, foram registrados pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social na Bahia 1.229 casos de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em Itabuna, foram 92 ocorrências registradas no ano passado, sendo 37 por abuso sexual, 12 por exploração sexual, 11 casos de violência física, 13 de violência psicológica e 19 por negligência. No sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus são as cidades mais atingidas. Para fortalecer o combate a este tipo de violência, o Centro de Referência tem feito palestras em igrejas, escolas e centros comunitários, buscando formas de prevenir e conscientizar. Blitz educativas e repressivas também são realizadas em postos das Polícias Rodoviária Federal e Estadual, além de postos de combustíveis. Roger Sarmento, para o Bahia Meio-Dia. Se explorar o trabalho de crianças e adolescentes já é absurdo, imagine explorar sexualmente. É criminoso, inadmissível. E o mais chocante, o número de casos denunciados não para de crescer. Segundo dados do Ministério Público da Bahia, em 2005 foram feitas 225 denúncias. Em 2006, 476. No ano passado, foram 1.229 casos. Este ano, até agora, já foram registradas 228 denúncias. A gente fala agora sobre as consequências dessa agressão às crianças. Nossas entrevistadas são a coordenadora psicossocial do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, Karen Koshima, e a socióloga Marlene Weiss. Se você quiser participar, ligue para o telefone 3330 3111. O código é 71. Bom dia, as duas. Bom dia. Bom, o número de casos, de denúncias aumentando, a gente sabe porque a população está tendo mais acesso à informação, sabendo que pode denunciar e vai lá e denuncia. Não significa que o número de casos aumentou, mas o número de denúncias, correto? Isso tem um lado positivo? Eu começo perguntando a Karen. Isso é bom, de alguma forma, o número de denúncias aumentar?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente, para enfrentar um problema, a gente precisa dar visibilidade a ele. Se a gente pensar 15 anos atrás, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão relacionada a qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente, especialmente a violência sexual, era absurdamente por debaixo do tapete. E logo, algo que está embaixo do tapete, a gente não pode ter políticas públicas de enfrentamento. Então, esse primeiro momento, que é um momento de levantar a poeira e mostrar à sociedade que o fenômeno existe, ele é essencial e fundamental. Agora, não pode parar por aí. É importante que isso sirva como um salto para que o governo assuma isso como uma questão concreta e tenha políticas públicas concretas de enfrentamento dessa questão. E aí eu entro com Marlene Vaz, nossa socióloga, né? O que precisa ser feito para que haja realmente a punição, a denúncia, a discussão e a punição? Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é se você olha nas reportagens, você ouve falar assim, os pais é quem trazem, as mães que trazem. Eu queria comentar que uma coisa é você teorizar sobre a fome, ouvir falar de fome. E outra coisa é sentir fome, morrer de fome. É incrível que pessoas que podem comer várias vezes no dia, escolhem o que quer comer, dizer do alto sua pretensão. Essas famílias não têm amor pelos seus filhos. Eu chamo a atenção que casa em que falta o pão, os roncos da fome soam muito mais alto que as batidas do coração. Essas meninas que estão na SEASA, que estão em rodovias, em postos de combustível, são meninas pobres, essas meninas estão com fome, de fato. Então, esse é um aspecto a você considerar. O outro aspecto, quando se fala, é importante a denúncia, mas não apenas prender culpados, mas é uma questão de conscientização da sociedade. Isso é indispensável, Patrícia, nesse momento. E isso só pode ser feito assumindo, o governo assumindo. Eu fiz recentemente uma pesquisa para o governo, as identidades caminhoneiros, que é uma parceria com a Universidade Federal da Bahia, e a conclusão que se chegou é de compor uma rede que de fato funcione. Todas as instituições do governo, todas as secretarias, as organizações não governamentais, como, por exemplo, o SEDECA, que trabalha na promoção dos direitos, na psicoterapia, e a iniciativa privada. Porque não é possível apenas governo e organização. Não, é um envolvimento geral da sociedade. A gente volta a falar sobre isso. Como é que a sociedade pode realmente participar, ajudar para combater esse absurdo? O bispo de Barra, Dom Luiz Capio, participou agora pela manhã de uma audiência pública no Senado Federal, em Brasília, que discutiu o projeto de transposição do Rio São Francisco. Entre os presentes na sessão estava o ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima. Dom Luiz já fez greve de fome 2 vezes em defesa das águas do Velho Chico. Veja agora trechos dos discursos do ministro e do bispo. As águas transpostas destinam-se à irrigação, criação de camarão em cativeiro, usos industriais, enfim, o uso econômico, invertendo a prioridade do acesso à água e da utilização dos recursos públicos. O projeto de transposição vem sendo conduzido arbitrariamente.